Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje falaremos sobre a nossa profissão de fé, a oração do creio. O artigo 1º da nossa profissão de fé é: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Entre todas as verdades nas quais os fiéis devem acreditar, em primeiro lugar, devem acreditar que Deus existe. Convém, além disso, considerar o que significa este nome Deus. Significa precisamente aquele que governa e cuida de todas as coisas. Acredita, por conseguinte, na existência de Deus quem acredita que todas as coisas deste mundo são por ele governadas e estão subordinadas à sua providência. Mas quem pensa que todas as coisas originam-se do acaso, não acredita na existência de Deus. Não há ninguém tão insensato que não creia que a natureza seja governada, que esteja subordinada a uma providência e que tivesse sido ordenada por alguém, vendo que tudo se processa a seu tempo, com ordem. Vemos o sol, a lua e as estrelas e muitos outros elementos da natureza obedecerem a um determinado curso. Ora, isso não aconteceria se tudo viesse do acaso. Eis porque seria o insensato o que não acreditasse na existência de Deus. Tal asserção é confirmada pelo salmista. Diz ele: o insensato diz em seu coração: não há Deus. Alguns há que acreditam que Deus governa e ordena as coisas naturais, mas não acreditam que Deus atinja pela sua providência os atos humanos. Evidentemente, pensam que os atos humanos não são ordenados por Deus, porque veem no mundo os bons sofrerem e os maus prosperarem. Concluem que a providência divina não atinge os homens. Por eles falou Jó: Deus anda pelos caminhos do céu, mas não cuida de nós. Afirmar tal coisa é uma grande insensatez. Acontece com os que assim pensam o que acontece àqueles que, vendo o médico, bom conhecedor da medicina, dar a um doente água e a outro vinho, julgassem no seu desconhecimento da medicina que o médico estava curando por acaso e não por motivo ponderado. Deus também age como médico, por motivo justo, e pela sua providência dispõe ele as coisas necessárias para os homens, quando aflige alguns bons e permite que alguns maus prosperem. Quem acreditasse que isso fosse obra do acaso, evidentemente deveria ser um insensato, como de fato o é. Assim pensa porque desconhece a maneira de Deus e a razão pela qual dispõe as coisas no seu agir. Lê-se também em Jó: Oxalá ele te revele os segredos da sua sabedoria e a multiplicidade dos seus planos. Por conseguinte, deve-se crer firmemente que Deus governa e ordena as coisas naturais e também os atos humanos. Lê-se no livro dos Salmos: disseram os maus, Deus não vê. O Deus de Jacó
não percebe as coisas. Compreendei agora, ó nécios, ó estultos, até quando sereis insensatos? Aquele que nos deu os ouvidos não ouve? Aquele que nos pôs os olhos não vê? O Senhor conhece os pensamentos dos homens. Deus vê todas as coisas, os pensamentos e os segredos das vontades dos homens. Já que tudo o que pensam e fazem está patente aos olhos de Deus, os homens, de modo especial, são obrigados a praticar o bem. Escreve São Paulo aos Hebreus: tudo está nu e descoberto aos olhos de Deus. Deve-se acreditar que este Deus, que dispõe todas as coisas e as rege, é um só Deus. A razão por que devemos acreditar nessa verdade é a seguinte: o governo das coisas humanas é um bom governo quando um só as dispõe e as governa. Uma multiplicidade de dirigentes constantemente provoca dissensões entre os súditos. Ora, como o governo divino é superior ao homem, torna-se claro que o governo do mundo não pode ser feito por muitos deuses, mas por um só. Os homens são levados ao politeísmo, ou seja, a acreditar em vários deuses, por 4 motivos. O primeiro é a fraqueza da inteligência humana. Há homens cuja fraqueza de inteligência não lhes permitiu ir além das coisas corpóreas e, por isso, não acreditam na existência de alguma natureza superior aos seres corpóreos. Pensaram então que entre aqueles seres corpóreos, os mais belos e os mais dignos deveriam presidir e dirigir o mundo, e prestaram a eles um culto divino. Consideraram como sendo os corpos mais sublimes os astros do céu, o sol, a lua e as estrelas. Acontece com eles o que aconteceu com aquele homem que, desejando ver o rei, foi à corte e confundiu com o rei, quem logo encontrou bem vestido ou exercendo alguma função de ministro. Refere-se a esses o livro do profeta Isaías. Levantai bem alto os olhos e vede a terra por baixo, os céus evaporar-se-ão como a fumaça, a terra envelhecerá como as vestes, e os seus habitantes perecerão como ela. Mas a minha salvação será eterna, e a minha justiça não terá fim. O segundo motivo é a adulação dos homens. Muitos, desejando adular os reis e os senhores, tributaram-lhe a honra devida a Deus, a esses homens. Obedeceram e se submeteram a eles. Houve quem os endeusasse após a morte, e houve os que os endeusaram também em vida. Lê-se na Escritura: todos saibam que Nabucodonosor é Deus da terra, e além dele, outro Deus não há. O terceiro motivo provém da afeição carnal para os filhos e os parentes. Alguns, levados por excessivo amor pelos parentes, levantaram-lhes estátuas após a morte, e assim foram conduzidos a prestar culto divino àquelas estátuas. É a eles que se refere a Escritura: deram os homens às pedras e à madeira um nome incomunicável,
porque submeteram-se demais à afeição dos reis. Sabedoria 14, 21. A quarta razão pela qual os homens são levados a acreditar na existência de muitos deuses é a malícia do diabo. Este, desde o início, quis ser igual a Deus. Colocarei meu trono no aquilão, subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo, conforme Isaías, capítulo 14, versículo 13. Até hoje, ele não revogou essa vontade, por isso se esforça o mais possível para que os homens o adorem e lhes ofereçam sacrifícios. Não lhe satisfaz o ofertório de um cão ou de um gato, mas deleita-se quando lhe é prestado o culto devido a Deus. Disse o demônio a Nosso Senhor: dar-te-ei tudo isto se de joelho me adorares. Para que fossem adorados como deuses, os demônios entraram nos ídolos e, por meio destes, davam respostas. Lê-se na Escritura: todos os deuses dos povos são demônios. Salmo 95, versículo 5. Quando os gentios oferecem sacrifícios, fazem-no aos demônios, não a Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20. É muitíssimo desagradável a consideração dessas quatro causas do politeísmo, mas representam realmente as razões pelas quais os homens acreditam na existência de muitos deuses. Muitas vezes, eles não manifestam pelas palavras ou pelo coração que acreditam em muitos deuses, mas pelos atos. Aqueles que acreditam que os astros podem modificar a vontade dos homens, que para agir esperam certas épocas, naturalmente consideram os astros como deuses que dominam os outros seres e que fazem prodígios. Por isso somos advertidos pela Escritura: não temei os sinais dos astros que os gentios temem, porque as suas leis são vãs. Jeremias 10, versículo 2. Também aqueles que obedecem aos reis ou aos que não devem obedecer, mas que a Deus, constituem a essas pessoas como os seus deuses. Adverte-nos também a Escritura: convém mais obedecer a Deus que aos homens. Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 29. Assim também os que amam os filhos e os parentes mais que a Deus, revelam pelos atos que acreditam em muitos deuses, ou mesmo aqueles que amam mais os alimentos que a Deus, aos quais se refere São Paulo com estas palavras: dos quais o ventre é Deus. Os que praticam a feitiçaria e se entregam aos sortilégios acreditam nos demônios como se eles fossem deuses, porque pedem, aliás, aos demônios o que só se pode pedir a Deus, como sejam revelações e conhecimentos de coisas secretas ou futuras. Como tudo isto é falso, devemos, acima de tudo, acreditar que há um só Deus. Como dissemos, deve-se primeiramente acreditar que há um só Deus. Em segundo lugar, deve-se acreditar que este Deus é o Criador, que fez o céu e a terra, as coisas visíveis e invisíveis. Devemos, por ora, de lado os argumentos sutis e, por meio de um exemplo bem simples,
esclareçamos como todas as coisas foram criadas e feitas por Deus. Se alguém indo a uma casa e desse à porta, fosse sentindo calor, e cada vez que mais nela penetrasse, mais calor sentisse, evidentemente perceberia que havia fogo no seu interior, mesmo que não estivesse vendo o fogo. Acontece o mesmo conosco ao considerarmos as coisas deste mundo. Todas as coisas estão ordenadas conforme diversos graus de beleza e de nobreza. E quanto mais estão próximas a Deus, tanto melhores e mais belas são. Ora, os astros são mais nobres e mais belos que os corpos inferiores, as coisas invisíveis que as visíveis. Deves então acreditar que todas as coisas têm a origem num só Deus, que lhes dá a existência e a perfeição. Lê-se na Sagrada Escritura: são insensatos todos os homens que não conhecem a Deus e que pelas coisas que viam não compreenderam aquele que existe, nem vendo as coisas conheceram o artista. Como vemos no livro da Sabedoria, capítulo 43, versículo 1. Lê-se no mesmo contexto: pela beleza e grandeza da criatura se pode conhecer e contemplar o seu Criador. No capítulo 43 de Sabedoria, no versículo 5. Devemos, portanto, ter por certo que todas as coisas foram criadas por Deus. Com relação a isso, 3 erros devem ser evitados. O primeiro é o erro dos maniqueus. Por eles, as coisas visíveis foram criadas pelo diabo, e só as invisíveis foram criadas por Deus. Fundamentam o seu erro numa verdade que Deus é o sumo bem e tudo o que por ele é feito por um ser bom deve ser bom também. Mas, não distinguindo o bem do mal, creram eles que tudo o que de certo modo tivesse algo de mal seria totalmente mal. Dizem que o fogo é totalmente mau porque queima, que a água é má porque afoga, e assim das outras coisas que produzem um efeito mau. Ora, como nenhuma das coisas sensíveis é simplesmente boa, mas de certo modo má e deficiente, concluíram que todas as coisas visíveis não foram feitas por Deus, que é bom, mas por um ser mau. Para refutá-los, Santo Agostinho apresentou o seguinte exemplo: se alguém entrasse na casa de um operário e aí encontrasse uma ferramenta que o ferisse e, por esse motivo, concluísse que o operário era mau porque usa tais ferramentas, seria um tolo, porque ele as usa não tão somente para o trabalho. Eis porque é tolice dizer que as criaturas são totalmente más, porque em algum aspecto são nocivas. Podem elas ser nocivas para uns, mas úteis para outros. Esse erro vai contra a fé da Igreja, pois recitamos no credo: Criador das coisas visíveis e invisíveis. Fundamenta-se essa verdade na Escritura. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Todas as coisas foram feitas por ele. São João, capítulo 1, versículo 3. O segundo erro deve ser evitado é este: aqueles que afirmam que o mundo é eterno. Coloca São Pedro na boca dos que assim falam estas palavras:
Desde que nossos pais morreram, tudo permanece como depois do começo da criação. Foram levados a essa convicção porque não souberam considerar bem o início do mundo. O Rabi Moisés comparou-os a uma criança que desde o nascimento fora levado para uma ilha onde nunca pôde ver uma mulher grávida, nem o nascimento de um homem. Se quando crescesse lhe fosse dito como um homem é concebido, como é carregado por 9 meses no seio materno e como nasce, ele não acreditaria no que estava ouvindo, porque lhe pareceria ser impossível um homem ser gerado no seio materno. Do mesmo modo, comportam-se os que pensam que o mundo é eterno, porque não lhe viram o começo. Quem pensa assim está também em oposição à fé da Igreja, pois recitamos no credo a verdade. Creio em Deus, que fez o céu e a terra. Ora, se as criaturas, se as coisas foram feitas, é claro que não poderiam ter sempre existido. Lê-se na Escritura: Deus disse e as coisas foram feitas. Salmo 148, versículo 5. O terceiro erro a respeito da origem do mundo é seguido por aqueles que afirmam ter sido o mundo feito de uma matéria pré-existente. Chegaram a esse erro porque quiseram medir o poder de Deus pelo nosso. Como o homem nada pode fazer sem uma matéria pré-existente, assim também Deus, para produzir as coisas, usou de uma matéria que já existia, dizem eles. Isso não é verdadeiro. O homem nada pode fazer sem uma matéria pré-existente, porque a sua capacidade de operação é limitada e assim só pode dar forma a uma matéria que já existia. O seu poder está limitado para operar só para esta forma e por isso não pode ser causa senão dela. Deus, porém, é a causa universal de todas as coisas e não só cria a forma, mas também a matéria. Por isso, fez todas as coisas do nada. Recitamos no credo essa verdade: Criador do céu e da terra. Há diferença entre criar e fazer. Criar é tirar alguma coisa do nada. Fazer é produzir uma coisa de outra coisa. Essa diferença é fundamental. Se Deus criou as coisas do nada, repito, se Deus criou as coisas do nada, deve-se também acreditar que Ele pode refazê-las todas, se elas forem destruídas. Pode dar vista a um cego, ressuscitar um morto e fazer outros milagres. Diz a Escritura: o poder está a vós submetido quando quereis. Das verdades acima enunciadas, podemos tirar 5 conclusões práticas. Em primeiro lugar, como devemos considerar a divina majestade. Se o artista é superior às obras, Deus, sendo o artista criador de todas as coisas, evidentemente é superior a tudo o que existe. Diz a Escritura: se o homem, atraído pela beleza dos seres, considerar-se Deus, saiba ele, enquanto o Senhor dele é mais belo que ele. Ou se ficar admirado pelo poder dos seres e pelas obras que produzem, compreenda como aquele que os fez é mais poderoso.
Por isso, tudo que podemos compreender ou pensar de Deus é inferior a ele. Diz a Escritura: eis o Deus grandioso que está acima de nossa ciência. Jó, capítulo 36, versículo 26. Em segundo lugar, devemos dar graças a Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo o que somos e tudo o que temos nos vem de Deus. Diz o apóstolo: o que tens que não recebeste? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Lê-se no Saltério, no livro dos Salmos: do Senhor é a terra e tudo o que a enche, o mundo e todos os seus habitantes. Salmo 23, versículo 1. Por isso devemos sempre render graças a Deus, que retribuirei ao Senhor por tudo o que ele me deu. Em terceiro lugar, devemos suportar as adversidades com paciência. Pois se todas as criaturas vêm de Deus e por isso são boas por natureza, mesmo se em alguma coisa nos prejudicam, se nos trazem penas, devemos acreditar que essas penas foram enviadas por Deus. A culpa nossa, porém, não pode vir de Deus, porque nenhum mal pode vir de Deus, a não ser que seja dirigido para um bem. Ora, se toda pena que nos vem é enviada por Deus, devemos pacientemente suportá-la. As penas nos purificam dos pecados, humilham os réus, desafiam os bons para o amor de Deus. Lê-se no livro de Jó. Se recebes os bens das mãos de Deus, por que não recebemos também os males? Em quarto lugar, devemos usar bem das coisas criadas. As coisas devem ser usadas conforme as finalidades que lhes foram dadas por Deus. As coisas foram criadas para dois fins. Primeiro, para a glória de Deus, porque todas as coisas para si mesmo Deus as fez. E também para nossa utilidade, porque Deus fez todas as coisas para servirem aos povos. Devemos usar de todas as coisas para a glória de Deus e muito lhe agradaremos com isso, mas também para nossa utilidade, evitando sempre o pecado. Diz a Escritura: de vós são todas as coisas, e o que recebemos das vossas mãos vos damos. O que quer que possuas, seja a ciência, seja a beleza, tudo deves usar e dirigir para a glória de Deus. Em quinto lugar, porque fomos criados por Deus, devemos reconhecer a nossa dignidade. Deus fez todas as coisas para o homem, como se lê na Escritura. Todas as coisas submetestes aos seus pés. O homem, depois dos anjos, é a criatura que mais se assemelha a Deus, como se lê no livro do Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não se referiu Deus neste texto nem às estrelas, nem aos céus, mas ao homem. Não é, porém, pelo corpo, mas pela alma, que possui vontade livre e incorruptível, que o homem mais se assemelha a Deus que às outras criaturas. Devemos, pois, considerar que o homem é, depois dos anjos, mais digno que todas as outras coisas criadas. E, por conseguinte, de maneira nenhuma queiramos diminuir em nossa dignidade pelo pecado ou por algum desejo desordenado de coisas corpóreas, pois elas
são inferiores a nós e foram feitas para nos servir. Que nos comportemos de acordo com os desígnios de Deus ao nos criar. Deus fez o homem para governar tudo o que há na terra, mas para que o homem ficasse submetido a ele. Devemos, por isso, dominar e governar o mundo, mas nos submetendo a Deus, a Ele obedecendo e servindo. Por esse caminho, certamente, chegaremos à união com Deus. Amém. Em nome do Padre, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.